Igor Vissoto, Jornal Sentinela do Oeste, conversando mais uma vez com o prefeito Palmasola, Márcio Sansigo, e também com o assessor de gestão, que é o Thiago Bianchito, que acabam de retornar nessa sexta-feira, dia 12, de Florianópolis. Que recursos conseguiram, o que foi feito? Essa conversa que a gente teve com o governo, com o pessoal do governo lá, com os deputados estaduais, federais, e falar também um pouco mais aí sobre esse estreitamento que tem de laços, essas conversas que a gente tem entre nós, a administração de Palmasola, com a administração do governo. O que é esse projeto Casa Catarina e o que ele significa para o nosso município, Thiago? A gente foi convidado para fazer presença num evento onde o governo do estado iria anunciar os municípios que foram contemplados com o Casa Catarina na primeira etapa. A gente adiantou a questão da documentação, cumprimos todos os critérios do programa e estamos aptos a assinar o convênio. Por isso, o governo do estado fez um evento, convidou os municípios que foram contemplados nesta primeira etapa. E o que significa que nós vamos ter 12 casas populares a serem construídas no município de Palmasola. A população gostaria de saber quais são os critérios, quem que pode estar batendo aqui na porta da prefeitura, do social, para estar solicitando uma dessas casas. A gente pede um pouquinho de paciência para a população, já tem muita demanda, muita procura, mas a gente precisa criar um edital de chamamento público, só que não é só o programa Casa Catarina. A gente quer adaptar a nossa legislação para atender também o programa Minha Casa Minha Vida. Aí sim a gente vai ter um edital completo com todos os critérios que atendem nos dois programas e a gente começa a fazer a seleção das famílias a partir disso. Além dessa conquista, vocês também visitaram o subsecretário de Infraestrutura, que é o Ricardo Grando. Com eles, vocês conseguem mais uma boa notícia para o município, que é curso aí, se eu não me engano, na ordem de 16 milhões de reais, através do programa Estrada Boa. Explica para quem está assistindo o que é esse programa e o que vai ser feito aí no município. Vai ser Estrada Boa Rural, e sua equipe lá. Somos assim, a gente pode pegar, por exemplo, 8 milhões, que vem do governo, a administração coloca 8 milhões, se nós financiar esses 8 milhões, o governo vai pagar o juro. Então, nós, como administração, se não tem recurso próprio em caixa, pode fazer o financiamento e o governo ainda vai pagar esse juro para nós. Nós temos uma boa quilometragem de estradas interiores, estradas de terra. Serão construídos 16 quilômetros. Hoje, vocês já têm ideia de que área que deve receber essa pavimentação asfáltica? Então, a minha intenção, como gestão, e o pessoal do Cedro, que era ligar um município ao outro. Eu teria que conversar com eles, conversar com o governo, para ligar a Palmasola a Cedro. Até falando um pouco mais disso aí, eu acho que o desenvolvimento do município, tanto do Cedro como do Palmasola, isso é muito viável. E isso que a gente tem que pensar entre nós, a administração e a administração do Cedro, alinhar isso aí. Além dessas duas notícias, vocês também foram a Florianópolis e lá visitaram Casan e Celesc. O que podemos falar sobre essas duas estatais do governo do estado de Santa Catarina? Bom, a gente conversou com o pessoal da Casan também, a gente fez uns tratativos com eles, onde a gente também aqui é um problema no saneamento básico no nosso município. A gente quer que eles venham para a nossa cidade e façam esse levantamento aí. A gente explanou nossas demandas do nosso município, os problemas do nosso município, e onde eles falaram que eles vão vir aí fazer uma visita para nós. Muito já se ouviu falar que a Casan poderia simplesmente parar de nos atender. O que está sendo feito e em que pontos que a Casan acaba falhando com o município de acordo com aquilo que a Constituição prevê? A responsabilidade do saneamento básico no município de Palmasola, em qualquer cidade, é totalmente da prefeitura. O que a Casan faz é terceirizar essa responsabilidade, o município terceiriza para a Casan. Hoje ele só atende a população no fornecimento de água. Porém, o saneamento básico não é só isso. Ele inclui também a coleta e tratamento de esgoto. E também o fornecimento de água na área rural. Então a prefeitura hoje faz o fornecimento de água no interior, em alguns pontos, faz também a coleta de dejetos humanos na cidade e é o que a gente quer que a Casan assuma. Existe um convênio com a Casan que está vigente até 2034 na questão de prazo, porém ele não tem vigência na questão de precariedade jurídica. Ele não atende o que a legislação exige. Então a gente pode a qualquer momento rescindir esse contrato com a Casan, mas é o que a gente não quer. A gente quer esgotar todas as tratativas, mas que seja um serviço de qualidade e que atenda às legislações. Municipalizar, Igor, é um tema muito polêmico. A gente sabe que não é o negócio da prefeitura. E a gente terceirizar isso, desde que seja viável e não seja oneroso para a população, é mais interessante para nós. Municipalizar a gente não concorda num primeiro momento, mas tem possibilidade de terceirizar ou privatizar para outras empresas que são especialistas nisso. O que vocês conseguem lá junto ao governo do estado de Santa Catarina que pode fazer com que Palmasola tenha ainda mais recurso para atender que gosta de praticar alguma atividade esportiva? O governo do estado estava lançando o maior programa de incentivo ao esporte da história de Santa Catarina. Ele é um chamamento público, a exemplo de como a gente fez aqui no início do ano, em fevereiro,
onde a gente abriu um edital, as entidades que teriam interesse apresentariam um projeto e fariam uma prestação de serviço para o município de Palma Sola. E hoje o governo do estado abre um edital muito parecido, com valores maiores, claro, e para projetos específicos. Então a gente fez esse contato lá, junto com o governo, e a gente já comunicou a nossa equipe técnica aqui da prefeitura, onde a gente está disponibilizando a equipe para ajudar as entidades a fazer esse credenciamento lá e buscar esses recursos para que venha para Palma Sola, que incentiva o esporte no nosso município também. Uma das nossas compromissos de campanha do governo é realmente diversificar o esporte, falar de voleibol, de outras categorias. Começamos e alinhamos o que a gente já tem e vamos ampliar para mais. O nosso município já vem a uma longa data já investindo no esporte do nosso município, e cada vez vai ser mais. O governador falou também, nas despesas que a gente está pagando, alojamento, tudo, eles vão ajudar nisso também. Então as pessoas que vão ter os critérios vão ganhar. E não é só nós aqui, mas assim, em questão de município. Acho que pelo que ele que deu para entender, todas as pessoas que tiveram seus critérios, que estão indo fora disputar e que querem ajudar a fazer as diferenças para os municípios, eles vão dar o suporte. Uma outra demanda aqui no município de Palma Sola, demanda no que diz respeito à qualidade de energia elétrica que chega no nosso município. O que você conseguiu lá em Florianópolis, na Celeste? Bom, amigo, a gente teve uma conversa lá com o pessoal que trabalha para o governo, mas o melhor que a gente tem para falar sobre a Celeste foi ontem, em São Lourenço, onde teve um evento. O governador estava ali também. Ele fez uma confraternização onde estava o Varela. É o secretário que trabalha para o governo, responsável, assim, entre eles, pela Celeste. Então a gente cobrou diretamente ele. Falou assim, olha, a gente precisa da sua pessoa no nosso município em Palma Sola para ver a demanda de lá. Tem gente que perde sua produtividade por causa disso aí, dá um prejuízo, porque além de não conseguirmos assim, o atendimento na hora por causa dessas quedas de luz ou queimas de motor, assim eles perdem na produtividade. E ele deu uma atenção para nós que vai vir para nossa cidade, para o nosso município, para ver sobre isso aí. Vocês cobraram, ainda durante a campanha, muito o governo do estado no que diz respeito à SC 161. Quando que essa nossa obra vai ser de fato finalizada? O que resta? Fazer a pintura das faixas. E quando ela for finalizada, de fato, o governador vem a Palma Sola? Por causa das chuvas e esses tempos ruins, agora não conseguiram terminar. Então, em conversa com ele, ele falou que vai vir o nosso município vai entregar essa obra. E isso eu espero do governo, porque é um governo assim, voltado à nossa população. A gente sempre fala assim, uma cobrança que a gente tem lá para trás, uma longa data, onde a gente sentou na mesa do governador, juntamente com o pessoal de Campo Herê, de São Lourenço, de Anchieta, com os vereadores de São Bernardino, pessoas que também estavam com o mesmo problema que nós. E a gente foi atendido. Então, a gente fica muito feliz por isso, por essa seriedade do governo e por estar aí, ajudando a desenvolver aí o nosso município. Teve uma outra questão que vocês já me falaram aqui, que é uma garantia de recurso para a nossa Expo Palma Sola. O que se conseguiu junto ao governo do estado que vai auxiliar na promoção da Expo Palma Sola? A Expo Palma Sola é uma questão que está sendo muito bem aceita pela população de Palma Sola. É uma ansiedade, né? Uma necessidade que a gente tinha de termos movimento econômico em Palma Sola. E um evento desse tamanho, desse porte, vai trazer uma economia interessante, um movimento da economia. E a gente iniciou essa organização no início de mandato, né? Organizarmos a Expo, contratarmos os artistas, montarmos a estratégia da feira. O Márcio teve uma coragem imensa em falar, façam acontecer, e a gente vai dar um jeito e vamos buscar recursos. A partir desse momento que a gente estava tudo organizadinho, a gente mostrou, apresentou, montamos um projeto e apresentamos para o governo do estado, onde eles nos sinalizaram com um positivo, e o governo do estado vai ser apoiador da nossa Expo, ajudando a nós a melhorarmos ainda mais a qualidade desta feira. Tiago, e sobre a venda dos espaços nessa Expo? Hoje já estão sendo vendidos? Como é que faz isso? Procura a prefeitura? Procura quem? Agradecer o espaço aí do Jornal Sentinela para pedir à população, pedir os empresários da nossa cidade que busquem a prefeitura e a associação comercial. A venda é pela associação comercial, porém a gente está ajudando eles nessa situação. O secretário de Indústria e Comércio, Elber, assim como a responsável da sala do empreendedor, a Aline, estão fazendo visitas em todas as empresas do município, porque neste momento a gente está dando prioridade para as exclusividade, não prioridade, exclusividade para o comércio local. Nós queremos encher essa feira de empresas de Palma Sola. Esse é o objetivo. E para isso a gente deixou o calendário aberto até dia 15 do mês que vem, somente para venda para as empresas que estão situadas em Palma Sola. Se alguém vê esse vídeo e vê as redes sociais, procure a prefeitura, procure a associação comercial e confirme seu stand, faça sua reserva, que eu tenho certeza que quem ficar de fora vai depois se arrepender. Acredito que muito do que está acontecendo em Palma Sola, desses recursos, é fruto dessas parcerias. Fala sobre elas. Quero agradecer o Rafael Link também, né, por presidente da CEPA,
o comércio, nosso município, a gente tem que falar para eles entenderem que essa feira não é da administração e sim da população, mas principalmente deles, dos comerciantes do nosso município, por isso que a gente está fazendo. E a gente quer que o nosso município cresça, mas no geral, tanto no comércio, tanto assim que as pessoas dentro do nosso município, na beleza e em tudo. Então a gente fala assim, ó, a Expo Palmasola é dos palmasolenses, são de todos. E eu quero que eles abracem isso aí, com essa vontade, com essa determinação de fazer isso acontecer. Márcio, e no que diz respeito a parcerias, seja com o governo do estado, seja com parlamentares, muito se viabiliza muitas vezes por esses contatos que vocês construíram ao longo da história política de vocês. Bom, meu amigo, já começa pelo governo. A gente tem uma proximidade com o Jorginho Melo desde o tempo que ele era senador. Ele nos ajudava já lá, então a gente tem uma proximidade com ele. E isso é o governo do Jorginho Melo. Por isso que eu digo, a gente tem que agradecer ali o Signori, que é aqui de São Miguel, o Gilberto, o Grando, a Daniela Corporatio, a Vânia. Então, entende? São pessoas que são determinadas e não são diferentes das outras pessoas que trabalham no esporte, na agricultura, na saúde, na educação. É que eu digo, você tem que se rodear de pessoas que têm vontade de desenvolver o município. É um governo onde pensa passando Santa Catarina inteira, desde o nosso extremo oeste, tem construção, desde aqui de Palmasola, no nosso extremo oeste, porque aqui perto da Argentina, até Florianópolis. Todos os municípios estão em construção. Então é o que? Um governo que precisa em tudo. Meu entusiasmo de falar do governo Jorginho Melo não é porque eu sou do partido dele, PL. É pelo que ele faz pelo nosso extremo oeste. É uma pessoa que pensa pelas pessoas, que pensa pelos municípios, pode ser ele pequeno ou grande, mas ele pensa em desenvolver e fazer uma ótima gestão para as pessoas, diretamente para as pessoas. Então isso que eu fico muito contente com ele e eu agradeço a equipe dele sempre, porque a nossa gestão em si hoje está fazendo o que está fazendo, porque veio verba tanto do governo estadual como federal, mas principalmente do governo estadual, Jorginho Melo. Também agradecer, né, os deputados estaduais, federais, pela ajuda que dão para o nosso município também, né? São bastantes deputados de todos os partidos e ajudam ele no crescimento. Eu gostaria de aproveitar o Então, espaço e estender um pouquinho o agradecimento. A ajuda O deles Márcio é muito sempre bem-vinda no nosso agradece os município. secretários, os funcionários públicos, mas a população está muito agradecida e os nossos secretários estão agradecidos pelo prefeito e pelas ações que ele está tendo, pela coragem de tomar as decisões que ele toma e pelo apoio que ele dá aos secretários. A equipe anda bem, a equipe desenvolve e está acontecendo muita coisa no nosso município. E isso tudo é reflexo do prefeito que a gente tem e da vice, claro. Os secretários queriam agradecer, Márcio, você pelo apoio e pela liberdade que você dá para nós como secretário e também pela cobrança que você faz. Bom, é assim, ó, frisando também, a gente tem que agradecer a nossa administração em geral, principalmente a minha vice, é uma mulher dedicada, uma mulher que me ajuda muito, que faz a parte dela, vai, vamos dizer assim, visitar, vai nos colégios, vai na assistência social, vai fazer visita nas casas, ela faz a diferença junto com nós aqui na administração. Eu sempre falei para ela, desde quando nós começamos, ela pediu para mim assim, tu vai me dar a liberdade de eu trabalhar contigo? Eu falei, vai. Eu falei assim, eu vou fazer a diferença junto contigo, porque eu vou te dar a liberdade para tu fazer, para tu ir lá ver, e tu ter aqui dentro hoje, é que não falo assim, antes eu sempre falava assim, que a minha caneta não tinha tinta. E hoje eu falo, a Danice, ela tem tinta, ela tá aqui junto. Eu trabalho com uma equipe que hoje eu tiro o chapéu para eles, desde a minha vice, meus secretários, e estou contente com as pessoas que trabalham comigo, os funcionários públicos, que estão dando esse a mais. Então, assim, uma gestão é entre pessoas, a equipe aqui dentro começa aqui.